Olá pessoal, tudo bem? Sexto ano, aula de História, capítulo 2. Estamos estudando sobre o período neolítico e hoje nós vamos conversar sobre a idade dos metais. Bom, a nossa apostila, lá na página 6, ela faz uma introdução a esse período em questão do qual nós vamos tratar hoje, a idade dos metais, né? Ou também conhecida como a Era dos Metais. Esse período, no qual a humanidade foi capaz de dar início à produção, à fabricação de ferramentas a partir de metais como o cobre, o bronze, o ferro, né? E esses metais foram assim muito importantes pelo fato de serem maleáveis e poderem ser transformados em diversos instrumentos. Então, esse é um período compreendido entre 4.500 a 4.000 a.C. Esse período ele vem depois daquele que nós já estudamos, conhecido como Idade da Pedra. Ou seja, uma época em que as ferramentas e os materiais todos, né, os utensílios, eram produzidos a partir da pedra. Então, a Idade da Pedra ela fica dividida entre dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. E esse lítico, nesse sufixo, né, no finalzinho da palavra, ele faz referência justamente à pedra ou à rocha, né, o período em questão. Bom, nós já vimos esses dois períodos anteriores e hoje nós vamos ver alguns detalhes dessa idade dos metais, que é separada em três momentos. A idade do cobre, do bronze e, por fim, a idade do ferro, que termina aproximadamente 586 a.C. Então, o final da Idade do Ferro ele vai marcar também esse período conhecido como a Idade dos Metais. E aí vamos ver algumas das principais características, né, do uso desses materiais. O uso de metais para a fabricação de ferramentas, ele possibilitou uma série de transformações sociais. E é nesse contexto que surge uma espécie de metalurgia, ou seja, foi possível desenvolver habilidades para se derreter o metal no fogo e dar uma forma a ele, né, moldá-lo conforme o instrumento que se desejasse produzir. Bom, progressivamente, né, vão se adquirindo mais habilidades dentro dessa metalurgia que vai permitir, posteriormente, misturar os metais e criar outros. Então, por exemplo, o bronze ele surge da fusão do cobre com o estanho, ou o próprio latão, que é feito a partir da liga entre o cobre e o zinco. A partir disso, foi possível criar também a moeda, que é um material resistente e pequeno, né, para servir para intermediar as transações comerciais que vão surgindo. Porque o homem, a partir do momento, lembra que nós estudamos que o homem, a partir do Neolítico, ele deixa o nomadismo e ele começa a se tornar sedentário. Então, ele vai adquirindo outros hábitos, a sociedade vai se transformando, até porque nada no mundo, nunca, jamais, nem desde a antiguidade, nem desde a pré-história até os dias contemporâneos, está estático. Tudo está em constante movimento e transformação. Bom, então, a metalurgia que surge, né, ela faz com que se desenvolvesse as técnicas de produção. Aí vão se produzir armas, ferramentas de caça, instrumentos para a luta. E isso acabou favorecendo o expansionismo de alguns povos, além de contribuir muito para o progresso também da agricultura. Então, o metal ele passou a fazer parte dos mais variados aspectos da vida do homem, incluindo e facilitando na produção da sua própria alimentação, né? Então,
A humanidade, que já havia desenvolvido a agricultura e nem sempre tinha caça disponível, utilizar esses instrumentos metálicos ajudou muito para aprimorar, trazer mais rapidez, né? As formas de cozimento e ser mais rápido, ser mais eficiente também na caça. Então, a idade dos metais, ela permitiu um desenvolvimento muito expressivo que marcou a sua época. Falando aqui sobre a idade do bronze, em Minas Gerais, né, esse período marca uma transição da idade da pedra para a idade dos metais, que é também chamado, poucas pessoas conhecem, como o período calcolítico, que é a descoberta do cobre como um material que passou a ser utilizado na fabricação de ferramentas e vai marcar bastante esse momento, né? É possível que esse período tenha ocorrido por volta de 5.000 antes de Cristo, né? São possibilidades e são pesquisas que apontam, né, estudos nesse sentido, através dos arqueólogos, paleontólogos, historiadores, todos que se juntam com as mais diversas informações para fazer um cálculo aproximado, né? Então, a Idade do Cobre é uma divisão recente feita na história, porque ela era considerada como parte da Idade do Bronze. Então, isso já é mais novo, tá? Poucas pessoas até conhecem. Então, a gente tem a Idade do Bronze, né? Que por meio da mistura do cobre com outros metais, como o estanho, que é um outro metal, né, foi possível produzir esse metal que ficou conhecido como bronze. Então, a época que essa técnica foi desenvolvida e aplicada ficou muito conhecida como essa Idade do Bronze, que começou por volta de 3.300 a 3.150 aproximadamente antes de Cristo. Os artefatos de bronze, eles começaram a ser produzidos e eram mais refinados, né, em comparação com as produções anteriores. E a Idade do Ferro? A Idade do Ferro, o início desse período é um pouco nebuloso, né? Porque alguns dizem, fazem cálculos entre 2100 a 1900 antes de Cristo. Enfim, então há controvérsias sobre a data em que esse metal, que não é difícil de ser extraído do solo, né, ao contrário do bronze, e que é formado por uma técnica de mistura de metais complexa, né? Bom, sendo assim, o ferro teria substituído uma série de ferramentas feitas de cobre e proporcionou instrumentos com uma maior resistência, maior dureza, né? Além do ferro, já eram utilizadas ferramentas também de ouro, né? E também de prata. Então, esse período marca o fim da idade dos metais. Enfim, então, esse período, né? E essas técnicas de manejar os metais que surgiram, né? Ela trouxe uma grande transformação cultural, econômica também, para a sociedade humana, né? Isso é um aspecto da história da humanidade que ainda é um objeto de muito estudo, principalmente dentro da arqueologia. Eu quero sugerir como atividade de reforço para vocês os exercícios diversos número 4, do número 16 ao número 43 e uma releitura de todo o capítulo 2, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.